Olá, turma. Vamos começar com a nossa revisão da avaliação final, ok? Primeiramente, iniciaremos com os objetivos da disciplina de diretriz para ensino de geografia e história, que é pesquisar definições e abordagens históricas da geografia, da história, bem como as suas tendências de ensino. Segundo, compreender o conhecimento geográfico histórico, que é por meio das características e a contribuição da educação do cidadão. Analisar e aplicar técnicas que facilitam a construção dos conceitos espaço-temporais. Refletir, criticar e posicionar-se a respeito de propostas curriculares no ensino de geografia e história. E ainda, o processo de avaliação e o papel do pedagogo neste cenário sociopolítico e cultural. Tendências atuais para o ensino de geografia. Primeiro, o estudo da sociedade por meio das relações de trabalho e da apropriação humana da natureza para produzir e distribuir os bens necessários às condições materiais que a garantem. Segundo, o homem precisa de se preocupar em transformar o mundo e não apenas em explicá-lo com afirmações explicativas. Terceiro, o professor deverá procurar trabalhar em sala de aula com abordagens que considerem as dimensões subjetivas e, portanto, singulares que os homens em sociedade estabelecem com a natureza. Então, cabe aí citar o estudo da geografia, ele focava somente em elementos naturais. Antigamente, o estudo era na base do decoreba. As diferentes tendências do ensino de geografia refletem as distintas épocas e que são retratadas nas propostas curriculares, nos livros didáticos e nos recursos de ensino. Conceitos estruturantes do processo de análise de uma proposta para o ensino de geografia, que é território, paisagem e lugar. O território não é apenas a configuração política de um Estado-nação, mas sim o espaço construído pela formação social. A paisagem é definida como sendo uma unidade visível, que possui uma identidade visual, caracterizada por fatores de ordem social, cultural e natural, contendo espaços e tempos distintos, que é o presente e o passado e o presente. O lugar é onde estão as referências pessoais, é o sistema de valores que diferenciam as diferentes formas de perceber e construir a paisagem e o espaço geográfico. Fique bem atento em relação a esses conceitos estruturantes. O PCM de Geografia ele propõe um trabalho pedagógico que visa a ampliação das capacidades dos alunos no ensino fundamental, que é de observar, conhecer, explicar, comparar e representar as características do lugar em que vivem e de diferentes paisagens e espaços geográficos. Por meio da realidade social, pode-se compreender como diferentes sociedades interagem com a natureza na construção de seu espaço, as singularidades do lugar em que vive, o que diferencia e o aproxima de outros lugares, e assim adquire-se uma consciência maior dos vínculos afetivos e de identidade que se estabelece com ele. Então, a geografia, na proposta dos parâmetros curriculares nacionais, tem um tratamento específico como área, uma vez que oferece instrumentos essenciais para a compreensão e intervenção na realidade social. Por meio dela, podemos compreender como diferentes sociedades interagem com a natureza na construção de seu espaço, as singularidades do lugar em que vivemos, o que a diferencia e o aproxima de outros lugares, e assim adquirimos uma consciência maior dos vínculos afetivos e de identidade que estabelecemos com ele. Objetivo da educação infantil de acordo com o referencial curricular nacional a partir do eixo natureza e sociedade. Interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural, formulando perguntas, imaginando soluções para compreendê-lo, manifestando opiniões próprias sobre os acontecimentos,
buscando informações e confrontando ideias. Também estabelecer algumas relações entre o modo de vida característico do seu grupo social e de outros grupos. Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida que ele se estabelece, valorizando sua importância para a preservação das espécies e para a qualidade da vida humana. Isso é importantíssimo. Referencial Curricular Nacional de 98, Eixo Natureza e Sociedade e as orientações didáticas para a educação infantil. Considerar os conhecimentos das crianças sobre o assunto a ser trabalhado, utilizar diferentes estratégias de busca de informações, coletas de dados, experiências diretas em visitas por meio de visitas em museus, praças e outros locais. Sabemos que o objeto do estudo de geografia é o espaço geográfico. Então, agora cabe aí algumas observações, algumas considerações importantes. O espaço é tudo e todos compreendemos todas as estruturas de toda a organização e interação. Então, o espaço é tudo e todos compreendendo todas as estruturas e formas de organização e interação. O espaço geográfico é historicamente produzido pelo homem enquanto organiza a sociedade. É um conjunto indissociável, solidário e também contraditório. Quando uma professora está elaborando o planejamento curricular, com a programação para a turma, ela precisa de se preocupar com a relevância dos conteúdos, critérios que a professora poderá estabelecer para a definição de conteúdos, relevância social e vínculo com as práticas sociais significativas, possibilidades que oferecem de construção de uma visão de mundo integrado e relacional, possibilidade de ampliação do repertório de conhecimentos a respeito do mundo social e natural. As tendências atuais para o ensino de história. O ensino de história ele possui objetivos específicos, sendo um dos mais relevantes, que é o que se relaciona à constituição da nação de identidade. Assim, é primordial que o ensino de história estabeleça relações entre identidades individuais, sociais e coletivas, entre as quais que se constituem como nacionais. O ensino de história envolve relações e compromissos com o conhecimento histórico, de caráter científico, com reflexões que se processam no nível pedagógico e com a construção de uma identidade social pela estudante, relacionada às complexidades inerentes à realidade com que convive. O ensino e a aprendizagem de história envolve uma distinção básica entre o saber histórico, como um campo de pesquisa e produção de conhecimento do domínio de especialistas, e o saber histórico escolar, como conhecimento produzido no espaço escolar. Então, o uso de investigação como fonte de conhecimento, o uso de várias fontes de informação, o uso da pesquisa aplicada para investigar problemas escolares, a exploração da história social, cultural e do cotidiano. O mundo contemporâneo, gente, ele é repleto de mudanças e de inovações tecnológicas constantes. Impulsiona o educador o dever a criar novas possibilidades para o entendimento e a construção de conteúdo de história pelo aluno, facilitando e aproximando a teoria da prática de forma significativa para este aluno. O saber histórico escolar, na sua relação com o saber histórico, compreende de modo amplo a delimitação de três conceitos fundamentais: o de fato histórico, de sujeito histórico e de tempo histórico. Os contornos e as definições que são dados a esses três conceitos orientam a concepção histórica envolvida no ensino da disciplina. Assim, é importante que o professor distinga algumas dessas possíveis conceituações. Ok? História. Os fatos históricos eles podem ser traduzidos, por exemplo, como sendo aqueles relacionados aos eventos políticos, às festas cívicas e às ações de heróis nacionais, fatos esses apresentados de modos isolados do contexto histórico, em que viveram os personagens e dos movimentos de que participaram. O conhecimento histórico escolar
Além de se relacionar com o conhecimento histórico de caráter científico, nas especificações das noções básicas da área, também ele se articula aos fundamentos de seus métodos de pesquisa, adaptando-se para os fins didáticos. Didaticamente, as relações e as comparações entre o presente e o passado permitem uma compreensão da realidade numa dimensão histórica, que extrapola as explicações sustentadas apenas no passado ou só no presente imediato. Na atualidade, pode-se destacar algumas ações que podem ser trabalhadas na proposta curricular de História sobre a cultura afro-brasileira. Então, espera-se que, ao longo do ensino fundamental, os alunos gradativamente possam ler e compreender a sua realidade, posicionar-se, fazer escolhas e agir criteriosamente. Os conteúdos propostos para a disciplina de História eles estão constituídos, assim, a partir da história do cotidiano da criança, o seu tempo e o seu espaço, integrada a um contexto mais amplo que inclui aí os contextos históricos. As ações que podem ser trabalhadas na proposta curricular de História sobre a cultura afro-brasileira e africana, de acordo com Amâncio Gomes Santos Jorge 2008, são os planejamentos dos próprios professores que já assumiram essa prática tão importante no que diz respeito à inclusão da cultura afro-brasileira e africana no currículo, explorando o ritmo dos tambores, do samba e o significado do seu nome.